Gente amiga da Ascensão, que bom que tu estás aqui mais uma vez conosco nesse dia especial, nessa quarta-feira. Estás lendo a Bíblia conosco. Nosso texto de hoje, um deles é Atos 10. Temos investido tempo estudando essa palavra, comecinho da igreja cristã, momento de muitas coisas impressionantes, assim como nós lemos no texto de hoje. Atos 10 fala de um centurião romano, um oficial do exército romano, que de alguma maneira já havia conhecido o Evangelho, já havia conhecido Deus, é o que diz lá o texto, temia a Deus, e de uma maneira sobrenatural aparece a ele um anjo que diz que ele deve enviar alguns servos para buscar Simão Pedro, um dos discípulos que está longe, distante dali. Esse texto é interessantíssimo porque Cornélio é um romano e você sabe que os judeus só aceitavam pessoas do meio judeu para crerem no seu Deus plenamente. Pessoas de fora poderiam até crer no Deus judeu, mas não tinham acesso pleno ao culto, às celebrações e não eram bem vistos. Na outra ponta está Simão Pedro, que era judeu, mas discípulo de Jesus, e lá acontece uma outra coisa sobrenatural. Ele está com fome e diz o texto que aparece para ele toda sorte de animais e muitos tipos de animais que aparecem para ele, e o próprio Deus diz: Simão, mata e come. Eram animais que dentro da religião de Israel, dentro da religião judaica, eram considerados impuros. Se você for ver no Antigo Testamento, há uma lista de animais que os judeus não devem comer. Nesse momento, o Espírito de Deus diz a Simão Pedro, aquilo que Deus purifica não é impuro, você pode comer. E nesse interim, acontece então o encontro, chegam os homens enviados pelo centurião romano para buscar Simão Pedro, e quando ele vem ao encontro do centurião e começa a falar do Evangelho, diz o texto que algo sobrenatural acontece. Ele e sua casa recebem o Espírito Santo, e aí vem algo ainda mais surpreendente, que eles começam a falar em línguas estranhas, diz o texto, línguas espirituais, línguas que têm a ver com as línguas de Deus, as línguas dos anjos. Talvez você se pergunta o que isso significa. É verdade, hoje em dia nós temos aí muita confusão em torno desse tema, em torno desse assunto. Muitas pessoas se perguntam se isso ainda existe, não existe. Eu preciso dizer que se aconteceu na história bíblica e se é algo que vem do próprio Deus, então pode acontecer a qualquer tempo. Mas o que é preciso dizer é que esse dom do Espírito Santo, esse mistério do Espírito Santo, ele acontece onde Deus quiser, da maneira como Deus quiser, e sempre tem o objetivo de promover a missão, sempre tem o objetivo de promover o engrandecimento do Senhor. Então, quando Simão Pedro prega, algumas coisas ficam claras. Primeiro, ele mesmo diz: agora vejo que Deus não faz diferenciação entre pessoas. Quer dizer, é uma lição para ele de que Deus tem pessoas na sua agenda que o povo de Israel não tinha, e que aceitou e que veio ao encontro dessas pessoas. E na medida que elas receberam o Evangelho, na medida em que elas aceitaram que Jesus Cristo morreu e deu sua vida por elas, elas foram acolhidas na família de Deus. Então Atos 10 mostra pra gente uma série de coisas. Eventos sobrenaturais, anjos falando, pastor, isso pode acontecer ainda hoje? Pode, se Deus quiser fazer, Deus pode fazer. Mas é sempre interessante a gente lembrar, não desmerecendo o testemunho bíblico, é que nós estamos falando num período inicial da igreja, né, que muitas maravilhas aconteciam para que a missão avançasse. Podem acontecer ainda hoje? Claro que podem. Não ficaram apenas na Bíblia antiga, nas histórias. Podem acontecer ainda hoje, mas hoje muitas vezes acontecem de formas diferentes. A missão é a mesma, alcançar pessoas. Os métodos, as formas mudam. Naquele momento foram esses grandes prodígios, sinais, essas coisas impressionantes que servem para mim e para ti hoje olharmos para trás e ver o que Deus foi capaz de fazer para alcançar pessoas. Às vezes tem pessoas que quando falam das coisas de Deus são muito taxativas. Tem que ser isso, se não for isso, não é aquilo. Se não for batizado no Espírito, se não for assim, se não for assado, nós precisamos entender que Deus é maior do que tudo isso.
e que Deus lançou mão destas ferramentas todas e desses grandes sinais e prodígios, como também de coisas muito simples, atitudes muito simples, sempre com a intenção, objetivo de alcançar todas as pessoas. Essa é a tarefa da missão, essa é a tarefa da evangelização. Deus abençoe seu dia, seja você também um evangelista, uma evangelista onde você estiver, trazendo pessoas para perto de Jesus. Um grande e caloroso abraço.